Hoje é quarta-feira, é dia de fazer aquela aula mais extensa, aquela aula raiz na qual nos aprofundamos sobre um tema determinado. Na aula de hoje eu vou repassar uma situação hipotética e a partir dela eu vou dar um direcionamento, o que deve se fazer diante dessa situação, seja se você estiver na prova do OAB, seja se for um caso prático. Qual a situação hipotética? Imagina só que não há ação penal, não existe processo ainda, não foi instaurada nenhuma ação penal. Mas, mesmo assim, foi determinada a prisão do indiciado ou suspeito. Por que indiciado ou suspeito? Olha só, não há ação penal. Se não há ação penal e se ela não for recebida, determinando-se a citação do indivíduo que vai responder esse processo, não há que se falar em réu. Tá? Enquanto não há instauração do processo, enquanto a denúncia não é recebida, eu não posso chamar a pessoa de acusado ou de réu. Tá? Então, na nossa situação, como não há ação penal, eu vou me referir a ele como indiciado, se houver de fato indiciamento, ou o suspeito do delito. Tá? Então, ó, não há ação penal, não existe processo, foi determinada a prisão do indiciado ou suspeito que se encontra foragido. Determinou a prisão dele, mas não houve cumprimento, ou seja, ele está foragido. E nenhuma medida foi tomada em seu favor. Nenhum advogado entrou com um pedido no judiciário para tentar revogar essa prisão, para tentar um relaxamento, enfim. Não existe qualquer pedido feito em seu favor. Diante dessa situação, o que pode ser feito? O que vai ser feito na sequência? Bom, diante dessa situação, é importante a gente ponderar algumas coisas. Primeiro, não estamos tratando de uma prisão em flagrante. Primeiro ponto, não estamos tratando de uma prisão em flagrante. Por quê? Olha só, foi determinada a prisão. Quando há uma determinação judicial, ou a prisão vai ser preventiva, determinação judicial, vai ser prisão preventiva ou temporária. Se não estamos diante de uma prisão em flagrante, e sim de uma determinação, de uma decretação da prisão preventiva ou temporária, eu já excluo uma das peças de liberdade. Qual é ela? Como estamos diante desse cenário, exclusão da peça de liberdade provisória. Diante dessa situação, pode ser feito um pedido de liberdade provisória? Não, porque não estamos falando na prisão em flagrante. Houve uma determinação judicial para que houvesse a decretação da prisão do agente, do indiciado ou do suspeito, e essa decretação partiu do juiz. Então, ou ela é preventiva ou ela é temporária. Tá? Não há que se falar em prisão em flagrante, porque na prisão em flagrante não é preciso a determinação judicial, qualquer um pode fazer. Então, quando há prisão em flagrante, esse flagrante ele vai ser encaminhado ao juízo para que faça audiência de custódia, e na audiência de custódia pode ser pedido liberdade provisória ou o relaxamento de prisão se a prisão for ilegal. Agora, como foi uma determinação judicial, dois nortes só, ou preventivo ou temporário. Então, como já foi decretada a prisão preventiva ou a prisão temporária, uma medida a gente já tira fora. Qual é? A liberdade provisória. Não vai ser possível essa peça somente. Eu vou explicar mais à frente como ela pode ser introduzida, mas você não vai poder fazer um pedido isolado. Ingressa com pedido de liberdade provisória, assim assado. Não. Quais são as medidas que você vai poder adotar nessa situação aqui? Relaxamento de prisão preventiva ou temporária ou a revogação da prisão preventiva ou temporária. Por quê? O relaxamento é para as prisões ilegais, e eu já vou demonstrar quais são elas, e a revogação da prisão preventiva ou temporária se os requisitos que anteriormente autorizaram ou no momento da decisão estavam presentes já não se fazem mais. E aí no pedido de revogação vai pedir para revogar a prisão preventiva ou temporária, porque no caso não incidem os requisitos autorizadores dessa prisão. E no relaxamento de prisão, preventiva ou temporária,
deve-se demonstrar que a prisão, no caso, ela é ilegal, ela é ilegítima, correto? Então vamos lá. Não há ação penal, foi determinada a prisão do indiciado ou suspeito, eu não posso chamar ele de réu, porque não existe ação penal e a denúncia também não foi recebida. Então, indiciado suspeito. Ele se encontra foragido e não foi tomada nenhuma medida em favor dele. Primeiro ponto, então, não estamos tratando de uma prisão em flagrante. Estou fazendo a reforma aqui, tá saindo esse som, mas vamos lá. Não estamos tratando de uma prisão em flagrante, porque foi uma determinação judicial. Determinou-se a prisão do agente e essa ordem foi oriunda de um juiz. Tá? Então não estamos diante da prisão em flagrante. Na sequência, qual peça que nós vamos excluir se não é a prisão em flagrante? Se já foi determinada a prisão, nós vamos excluir a liberdade provisória. Nesse sentido, vai ser possível relaxamento de prisão, vai ser possível a revogação da prisão preventiva ou até, em terceiro ponto, possibilidade de habeas corpus. Nessa situação é possível esses três pedidos. Tá? Então você detectou essa situação aqui. Ó. Não há ação penal, foi determinada a prisão do agente, que se encontra foragido e nenhuma medida foi tomada em seu favor. Relaxamento de prisão, revogação da prisão preventiva ou temporária ou possibilidade de habeas corpus. Vamos explorar cada uma das situações então. Quando vai ser possível o relaxamento de prisão preventiva ou temporária? Deixa eu só trocar aqui. Quando essas prisões tiverem sido decretadas em situação de absoluta impossibilidade legal ou por transgressão a dispositivo legal. Quais são as situações que devem ser observadas para o relaxamento de prisão? O relaxamento de prisão, quando a prisão preventiva ou temporária, ela se mostra ilegal, aqui eu trouxe dois exemplos. Na prisão preventiva, por exemplo, quando não for observados ali o artigo 313 do CPP. Imagina só que foi decretada a prisão preventiva do agente por crime culposo. O crime culposo não admite prisão preventiva, portanto, essa prisão preventiva ela é ilegal. Vou pegar aqui o artigo 313 para vocês. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Artigo 313, tá? Nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva. Quanto que é possível a prisão preventiva? Ó, 1. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, se tiver sido condenado por outro crime doloso e sentença transitada em julgado, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, enfim. Aí tem os parágrafos, e aqui, ó, aqui, ó, quando a pena máxima for superior a 4 anos e o crime for doloso. Imagina só que você está diante de uma situação que o crime é culposo, né, e a pena privativa de liberdade máxima não é superior a 4 anos. É possível a prisão preventiva desse indivíduo? Não. Logo, se ele for preso preventivamente, né, por uma decisão do magistrado, essa prisão é ilegal. E é possível ingressar com pedido de relaxamento da prisão preventiva, porque essa prisão não se encaixa lá no rol do artigo 313. Tá? Então, muito importante observar essa situação. Deixa eu tirar aqui. Aqui, ó, uma das hipóteses, você observar o artigo 313 do Código de Processo Penal. Lá, no artigo 313, existem as possibilidades nos incisos do artigo 313 que permitem a decretação da prisão preventiva. Se o caso não se encaixar em nenhum desses incisos, não é possível a decretação da prisão preventiva, logo, se decretada, ela é ilegal, porque no caso concreto ela não é possível. Outra situação também, a prisão temporária. E a prisão temporária está prevista na onde? Na Lei 7.960, vou pegar aqui para vocês também. A Lei 7.960, que trata sobre, aqui ó, dispõe sobre a prisão temporária, ela diz o seguinte, ó, caberá prisão temporária, quando imprescindível para as investigações do inquérito, quando o indiciado não tiver, ó, principalmente esse 3 aqui, ó.
Quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: homicídio doloso, sequestro, roubo. Imagina só que dentro desse rol aqui, existem vários crimes, e o caso que você trata especificadamente, o crime imputado ao suspeito indiciado, ele não está dentro desse rol do artigo 1º, do inciso 3 aqui, aí tem várias alíneas, da lei de prisão temporária. E o caso que você pegou, o crime que foi cometido pelo indiciado suspeito, não está dentro desse rol aqui do inciso 3º. Nesse sentido, é possível a prisão temporária? Não, porque o crime não está contido aqui no inciso 3º. Logo, você vai poder fazer o pedido de relaxamento de prisão, da prisão temporária, porque o crime praticado pelo indiciado suspeito não está dentro do rol do inciso 3 aqui, que autoriza a prisão temporária. Essa situação também pode acontecer. Então, os dois grandes exemplos aqui para vocês: prisão preventiva, artigo 313 do Código de Processo Penal. Por exemplo, o agente comete um crime culposo e ele é preso preventivamente, né, por decisão do magistrado. Nessa situação, o crime culposo não admite a prisão preventiva. Prisão temporária, por exemplo, o crime que não está no rol do artigo 1º, inciso 3. Logo, nessa situação, não pode ser decretada a prisão temporária. Seria uma prisão, uma decretação ilegal. Cabível, então, pedido de relaxamento de prisão preventiva ou temporária nessas duas situações. Então, fiquem atentos. São dois exemplos, são os mais recorrentes para o relaxamento de prisão. Artigo 313, na qual prevê lá o rol das situações na qual será possível a decretação da prisão preventiva. E com relação à prisão temporária, essa lei 7.960, que trata sobre a prisão temporária, principalmente no inciso 3º, que traz o rol de crimes na qual é possível a decretação da prisão temporária, certo? Então, primeira possibilidade, relaxamento de prisão preventiva ou temporária quando essa prisão for ilegal. Tá lembrando? Relaxamento sempre prisão ilegal. É possível também, outro ponto, revogação da prisão preventiva ou temporária. Sabemos que, tanto para uma como para outra, tanto a prisão preventiva como a prisão temporária, para que de fato elas ocorram, é preciso o preenchimento dos requisitos legais exigidos para tanto. Se esses requisitos não forem preenchidos, não é possível a decretação da prisão preventiva e temporária. Se você verificar, não a ilegalidade, imagina só aqui, ó, você verificou lá no artigo 313, de fato, vou pegar aqui para vocês, 313, opa, aqui, ó, vamos imaginar que você pegou essa hipótese aqui, ó, tá, você pegou um crime que ele foi praticado de maneira dolosa e a pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 anos. Dessa maneira, a prisão é legal? Já não cabe relaxamento de prisão. Tá? Já não cabe relaxamento de prisão porque a prisão está dentro daquele rol de crimes que permitem, que aceitam a prisão preventiva. Então não é o caso de relaxamento. E aí na segunda parte, aqui na revogação, da preventiva principalmente, você vai verificar o segundo ponto, que é o artigo 312. Porque o artigo 312, ele trata dos requisitos que autorizam a prisão preventiva. Vamos puxar aqui para vocês de novo. Artigo 312. Vamos lá. Aqui, ó, 312. Quais são os requisitos da prisão preventiva? A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, ou por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Esses são os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Você analisou, checou e percebeu que esses requisitos não estão presentes. Ora, se esses requisitos não estão presentes, deve-se fazer então um pedido de revogação. A prisão, ela é legal? Ela é legal, está dentro dos crimes que permitem a prisão preventiva, contudo, os requisitos que autorizam a prisão preventiva, que é do 312, eles não estão presentes. Tá? Então, um relaxamento de prisão aqui, prisão ilegal. Prisão por crime que não aceita, que não é possível a decretação da prisão preventiva, crime culposo, aí relaxamento.
Se não há ilegalidade na prisão, verificando-se o artigo 313, pula-se então para a verificação do artigo 312, que são os requisitos. Não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos lá no artigo 312 do CPP, revogação da prisão preventiva. A mesma situação cabe com a prisão temporária. Você vai analisar, houve ilegalidade, essa prisão imposta é um crime na qual a lei permite a decretação da prisão temporária? Ok, não há ilegalidade. Só que, analisando o restante da lei, não estão presentes requisitos que autorizam a prisão temporária. Imagina só aqui, ó, a lei 7.960 que trata sobre a prisão temporária, ó, caberá a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Quando que vai ocorrer esse aqui é um requisito, tá? O requisito é que seja imprescindível para investigações do inquérito policial. Para que essa prisão temporária ocorra, haverá um pedido fundamentado ao magistrado de que é imprescindível a prisão desse agente para elucidação, para que as investigações tramitem e chegue-se à conclusão em um determinado caso. Se na situação hipotética verifica-se que não era imprescindível a prisão do agente, do indiciado ou suspeito para a investigação, que é o primeiro requisito aqui da lei que trata sobre a prisão temporária, quando imprescindível para investigações do inquérito policial. E aí verificou-se que no caso não era imprescindível. Logo, falta um requisito para a decretação da prisão temporária. Nesse sentido, é possível também o pedido de revogação, porque não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão temporária. Tá? Então, nesse sentido, seria possível também o pedido de revogação da prisão temporária, pois falta o requisito, que é a ser imprescindível a prisão para a investigação no inquérito policial. Se não restar constatada essa situação, pode-se então pleitear o pedido de revogação da prisão preventiva ou temporária. No início da aula, ainda comentei com vocês, não é possível pedido de liberdade provisória. Tá aqui, ó. Não pode ser formulado pedido de liberdade provisória. Contudo, olha só a situação aqui interessante. Você pode fazer aqui um pedido de liberdade provisória quando não há processo e quando a prisão partiu de uma determinação do juiz. É possível pedir de liberdade provisória? Não. Contudo, é possível fazer um pedido de revogação da prisão preventiva, pois no caso não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou da prisão temporária, e aí deve se justificar no pedido. Não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, por isso pleiteia-se a revogação. Não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão temporária, por isso pleiteio a revogação da prisão temporária. É possível no pedido de revogação como cumular ele com pedido de liberdade provisória e aplicação subsidiária das medidas cautelares diversas da prisão. Muito interessante isso. Pedir liberdade provisória isolada é possível? Não é possível. Contudo, é possível um pedido de revogação com um pedido subsidiário de aplicação de liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, pois seriam suficientes ao caso, não sendo necessário a medida extrema, que é a prisão preventiva ou temporária. Certo? Então, nessa situação, como houve uma decretação da prisão, partindo de uma decisão de um magistrado, não é possível, nesse sentido, pedido de liberdade provisória isolado. Mas esse pedido pedido de revogação pode ser acumulado com pedido de liberdade. Certo? Só recapitulando então. Detectou ilegalidade, relaxamento. Tá? Relaxamento, prisão preventiva temporária. Prisão preventiva, requisitos que autorizam, 313, são os requisitos que precisam estar presentes no caso para que seja possível a prisão preventiva. E na prisão temporária, principalmente com o artigo 1º, inciso 3, que versa sobre os crimes na qual é possível decretação da prisão temporária. Se a temporária é decretada em um crime que não permite essa modalidade de prisão, ou a prisão preventiva é decretada fora das hipóteses do 313, essa prisão é ilegal, porque ela não seria possível no caso. Tá? Ilegalidade. Agora, a revogação ela está ligada aos requisitos para
a decretação. Aqui é a possibilidade, né? Quais são os crimes na qual são possíveis a prisão temporária e quais são as situações que permitem a preventiva. Aqui são os requisitos. Os requisitos da prisão preventiva, artigo 312, e da prisão temporária está lá no artigo 1º, principalmente com relação à necessidade da investigação. Aqui, deixa eu colocar para vocês, Lei 7.960. A Lei 7.960 trata sobre a prisão temporária. E, por último, não pode ser formulado pedido de liberdade provisória de maneira isolada, mas esse pedido pode ser cumulado com o pedido de revogação, pode ser cumulado com o pedido de liberdade provisória. Pedido de liberdade provisória isolado, não, mas ele pode ser cumulado com outro pedido, né? O pedido de revogação pode ser cumulado com o pedido subsidiário de liberdade provisória. Conseguiram entender? Estou fazendo uma salada aqui, mas é isso. Vamos lá, última vez. Pedido de revogação, liberdade provisória isolado? Não. Mas pode pedir de revogação da prisão preventiva ou temporária, cumulado com o pedido de liberdade provisória, no que tange a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Essas medidas cautelares, salvo me engano, deixa eu só me situar aqui, é o artigo 319. Deixa eu só ver aqui. Isso, o artigo 319 trata sobre as medidas cautelares diversas da prisão. Muito importante elas, porque ao invés do indiciado suspeito, no nosso caso, ficar preso, pode-se aplicar medidas cautelares diversas da prisão e vai ficar solto, cumprindo essas medidas. Certo? Então, inicialmente, verificou esse caso aqui. Não há processo. Foi determinada a prisão do indiciado ou suspeito, ou seja, se é uma determinação, é uma decisão judicial. Tá? Então, e o agente se encontra foragido e não foi feito nenhum pedido em seu favor. Aí é possível, então, nesse sentido, não estamos diante de uma prisão em flagrante, logo não vai ser possível pedir de liberdade provisória. Essa situação aqui dá a entender que é uma prisão preventiva ou temporária. Aí você vai ter que analisar no caso concreto para ver os motivos e razões pela qual o magistrado determinou a prisão do indiciado ou suspeito. Tá, primeiro ponto que é possível, então, relaxamento de prisão preventiva ou temporária. Na prisão preventiva, você vai verificar artigo 313, na temporária, principalmente o inciso 3, artigo 1º aqui. Com relação à revogação da prisão preventiva ou temporária, tá? Esses aqui são exemplos, tá, gente? Não é um molde geral, são exemplos para você verificar. Existem outras situações que também vão culminar com a ilegalidade da prisão, certo? Essa aqui não são situações isoladas. São só exemplos para que vocês possam se nortear. E revogação da prisão preventiva está ligada aos requisitos que autorizam tanto a prisão temporária como a prisão preventiva. O pedido de liberdade provisória ele não pode ser feito de maneira isolada, mas pode-se fazer o pedido de revogação da prisão, justificando que no caso não estão presentes os requisitos que autorizaram a prisão preventiva ou temporária, e cumular esse pedido com o pedido de liberdade provisória. Qual é a terceira e última possibilidade ao caso? Habeas corpus. Porque o habeas corpus, como já existe uma decisão que determinou a prisão do indiciado suspeito, logo a autoridade coatora é o juiz de direito, porque o juiz determinou a prisão do indiciado suspeito e no caso você vai verificar. E não estão presentes os requisitos aqui que autorizam a temporária preventiva, ou é uma situação na qual o crime não admite a prisão preventiva ou temporária. Nessa situação, como já foi convalidado essa prisão aqui, mesmo ela sendo legal ou mesmo não existindo os requisitos, o juiz virou autoridade coatora. Existe uma decisão dele determinando a prisão. Logo, como ele virou uma autoridade coatora, é possível a impetração de um habeas corpus ao tribunal. Aí você vai ver Tribunal de Justiça, se for um juiz estadual, aliás, se for Justiça Estadual, ou Tribunal Regional Federal, se for a Justiça Federal, ok? Então nessa situação, Justiça Estadual, Tribunal de Justiça, Justiça Federal, Tribunal Regional Federal. E como o magistrado decretou essa prisão, ele vira autoridade coatora no caso. Aí nessa situação é possível distribuir então um pedido, impetrar pedido de habeas corpus em favor
do indiciado suspeito, né? Na nomenclatura ele vai virar o paciente, em favor do paciente, porque a prisão é ilegal e foi determinado pelo juiz, ou não existem os requisitos e caberia, então, deve-se revogar essa prisão porque os requisitos não autorizam, não estão presentes no caso para autorizar essa prisão. Bom, essas são as 3 possibilidades, então, diante desse caso aqui que eu passei para vocês. Fiquem atentos, principalmente aqui o relaxamento de prisão, a revogação da prisão preventiva. Esses aqui são artigos que eu repassei para vocês como norte, tá? Não se limitam, né? A ilegalidade da prisão não se limita só ao artigo 313, e aqui também existem outros requisitos dentro da lei da prisão temporária. Tá? Então não se limite, isso aqui são exemplos só para nortear o estudo de vocês. E aqui 312 e o exemplo nosso aqui na revogação da prisão temporária, não ficou constatado aqui necessidade para investigação. Espero que tenham gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.